Carne. Será que nós, humanos, nos tornamos quem somos graças a ela ou apesar dela? Quais as implicações de comer carne na nossa inteligência e de tabela na dieta hoje? Já tô prevendo queda de bacon nos comentários. Olha, não sei vocês, mas eu aprendi na escola e até na faculdade que o consumo de carne impulsionou a inteligência humana. Me fala se passaram por isso também. A treta é, foi assim ou não foi? Eu te garanto que as respostas concretamente relevantes independem dessa pergunta. Eu não tô chapada, isso logo vai fazer sentido. Espero. O primeiro desafio é definir e até redefinir o que é inteligência. Isso por si só já daria um vídeo à parte. Se eu te perguntasse o que é, como você falaria de maneira simples? Calma que aqui não é vestibular, são apenas reflexões perturbadoras. O dicionário tem uma série de definições para inteligência, com umas palavras até estranhas porque parecem outra coisa. Nesse vídeo, vamos considerar que é a capacidade de resolver problemas. Se contar a capacidade de criar, eu tô aqui de exemplo. A nossa inteligência imbrochável, imbrochável. é resultado de milhões de anos de evolução, o que é intrigante em todos os sentidos. Inclusive pensando em qual foi de fato o papel do consumo de carne. Hora do show! Um dos atributos mais distintivos do cérebro humano é seu tamanho relativo, o volume em relação à massa corporal. O nosso cérebro começou a aumentar com o gênero Homo há 2 milhões de anos. Aí vale destacar a expansão e especialização do nosso neocórtex, que é a principal região responsável pela nossa capacidade cognitiva. Ele se expandiu 50% mais que o restante do cérebro em comparação a primatas não humanos. Atualmente, tem o triplo do tamanho dos nossos parentes evolutivos mais próximos, chimpanzés, gorilas e bonobos. Embora às vezes isso não pareça muito, né? Mas cérebro grande não surge da noite pro dia. É 37 anos! Nosso cérebro tem 28% do seu tamanho adulto quando nascemos. Já o dos chimpanzés, quando nascem, o cérebro deles tem 40% do seu tamanho da fase adulta. Só que tamanho não é documento. Tem mais detalhe aí. A quantidade de neurônios, seu prolongamento e conectividade entre eles, aumentando a eficiência de comunicação neuronal na transmissão de impulsos nervosos, que são as informações que circulam na nossa cabecinha, mesmo antes dela virar uma cabeçona. A massa do cérebro humano aumenta até os 22 anos, e ele demora 30 anos até se amadurecer por completo. Depois a ladeira abaixo. O meu acho que já tá indo ladeira abaixo, mas a gente tá amadurecido por completo. É cerca de 41% da expectativa de vida média global, de 73 anos, enquanto que esse amadurecimento leva 30% das vidas de primatas não humanos e 5% da de camundongos. O longo período de amadurecimento, concomitante à diversificação e especialização dos componentes do cérebro humano, permitem o refinamento dos circuitos neuronais. Ô, produção, tá certo isso aí? Infelizmente, tá certo sim. Agora deixa eu tomar meu café, por favor. Há um tempo estendido a influências ambientais, incluindo a culturas, aumentando a neuroplasticidade. Em resumo, as principais características do cérebro que influenciam em nossa cognição incluem o tamanho cerebral, número de neurônios e conectividade entre eles, além de estímulos externos envolvendo interações com o ambiente. Todos são aspectos que se desenvolvem em uma extensa janela temporal, construindo e reconstruindo nossa inteligência. Ela se manifesta em um espectro de possibilidades. Está longe de ser uma dicotomia entre sim ou não, nem é uma medida de uma única habilidade. Tudo bem, a humanidade tem uma grande complexidade em termos de autoconsciência, linguagem e cultura. Também acho que rende um outro vídeo se é relevante a gente considerar a inteligência dos animais, que aspectos são semelhantes, que são mas por incrível que pareça, para o nosso antropocentrismo, esses não são atributos únicos do ser humano. E mesmo que fossem características únicas nossas, não justificaria a nossa relação predatória com semelhantes. Tem coisas que só outras espécies têm sistematicamente. Memória de navegação de longa distância, ecolocalização, visualização expandida de cores, olfato altamente sensível, paladar aguçado, audição que detecta sons que não somos capazes de ouvir e maior força física. Que pesadelo pensar que de excêntrico em nós talvez só reste a arrogância. Mais terrorizante que isso é o terror de alguns desinfluenciadores diante do principal combustível do nosso cérebro. Como que demoniza carboidratos, sai? Estou falando da glicose. Se tem uma coisa que o cérebro faz é ser exigente com energia. Aqui já não tem mais depois das horas de produção desse vídeo, ou ainda prefere ver dancinha do TikTok. O cérebro humano usa até 25% das nossas calorias e 60% da glicose do sangue. Isso considerando grosseiramente a recomendação média diária de 2.000 calorias, o que pode variar conforme seu estilo de vida. A glicose é uma molécula de carboidrato, base da nutrição humana. Apesar da produção de glicose ser possível a partir de outras fontes além dos carboidratos, elas não são tão eficientes. A alta demanda de glicose pelo cérebro e o corpo como um todo não seria atingida em uma alimentação escassa em carboidratos. Em longo prazo, seria como atravessar continentes nadando ou tentar emagrecer tomando água com limão tem gente que cai nessa. Carboidratiza-se.
Eu não tô dizendo que só a glicose é importante na sua alimentação, tá? Eu só tô reforçando a importância dela. Alguns autores sugerem que a carne contribuiu com o desenvolvimento cognitivo devido à presença de ômega 3, porque ele atua no revestimento que protege a condução dos impulsos nervosos. A questão é que o ômega 3 está presente em plantas, principalmente sementes, e como eu explico no Desespero Morado de 1 minuto desses shorts aqui ou daqui, tem como aumentar a conversão desse tipo de ômega 3 em formas aproveitáveis pelo organismo. E falando em organismo, a gestação coloca demandas energéticas adicionais, incluindo de glicose pela pessoa gestante e o desenvolvimento do feto. O mesmo vale na demanda de glicose pela pessoa que amamenta e de seu uso na produção de lactose do leite para o bebê, que é o principal carboidrato ingerido nessa etapa. Diretamente ou nos bastidores, a glicose é a estrela do show. Quando várias moléculas de glicose se unem, elas formam um amido. Tipo uma versão maromba da glicose, ou pensar que são várias moléculas de glicose de mãos dadas. O amido estava disponível para as populações humanas ancestrais na forma de tubérculos, sementes e algumas frutas. O grande, porém, é a disponibilidade do que é de fato absorvido pelo organismo, a biodisponibilidade. E ela depende do modo de preparo do alimento, que altera a estrutura dele e facilita a atuação de enzimas digestivas. Essa forma de preparação também influencia o nível de digestão, se parcial ou total, e sua velocidade. Nós, primatas humanos, temos cerca de 6 cópias do gene da amilase salivar, enzima que quebra o amido no início da digestão em moléculas menores que nosso corpo é capaz de absorver. Primatas não humanos possuem 2 cópias de amilase salivar. Quanto mais cópias funcionais, mais essa enzima é produzida, facilitando a digestão do amido. Ainda não se sabe exatamente quando os genes da amilase se multiplicaram, mas as evidências disponíveis indicam que foi em algum momento no último 1 milhão de anos. Que exatidão, né? A questão é que essas enzimas não lidam bem com o amido em alimentos crus. As enzimas do intestino nem conseguem agir, aí uma partezinha desse amido é das bactérias. Mas muito do amido cru passa direto pelo... não dá pra eu falar isso. Um baita número de eventos ocorreu nesse intervalo temporal, inclusive ao descobrir uma tecnologia que revolucionou a humanidade. E eu não tô falando de panela de pressão elétrica, nem de vídeos soltos de gatinhos para alegrar seu dia, mas eles são incríveis. Na verdade, eu tô falando da coevolução, do aumento de cópias dos genes de amilase salivar com a disseminação de um novo modo de preparo de alimentos. Não usando a air fryer ainda, mas com uma coisinha que veio um bocado antes, a descoberta do fogo. Além do fogo ter revolucionado a nossa relação com a comida, ele intensificou as relações sociais, agregou uma nova dinâmica de socialização. O momento de comer também se tornou uma hora de interagir ao redor do fogo, de estar junto compartilhando a refeição e estimulando um comportamento de grande demanda cognitiva. Até porque, para socializar e ainda dividir a comida... Os humanos com maiores habilidades sociais provavelmente foram os mais cognitivamente hábeis a ter estratégias de sobrevivência e transmitiram essas características às gerações seguintes. E olha que doido, utilizando o fogo na cocção dos alimentos... Cocção é uma palavra tão estranha que me lembra disso. Utilizando o fogo na cocção dos alimentos, é como se, grosseiramente falando, externalizássemos parte do nosso processo digestivo. Então, ponto pro fogo por ajudar na digestibilidade. Tudo bem que, por definição, a digestão começa na boca. O cozimento só facilita a mastigação nessa etapa. Além de deixar a banana doce e um hambúrguer mais gostosinhos. Ponto por aumentar a palatabilidade. E ainda pelo fato do calor degradar micro-organismos possivelmente patogênicos. Cozinhando, ocorrem mudanças na estrutura química do alimento. Você quebra as células da planta ou do músculo, facilitando o acesso aos nutrientes. Mudanças na estrutura física do alimento, que se torna mais fácil de morder. E mudanças na vasta comunidade de micro-organismos que habitam os nossos intestinos e atuam na digestão. A nossa microbiota envolvida em tudo isso. E ainda ganha mais calorias por mordida e gasta menos calorias no custoso processo de digestão. Embora a gordura presente nos alimentos tenha mais calorias por grama do que carboidratos e proteínas, 9 calorias em vez de 4, o foco aqui foi na questão dos carboidratos, pelo fato deles serem o principal combustível do cérebro, e porque o cozimento dos alimentos aumenta de forma geral a sua capacidade de ingerir calorias. Porque no tempo deles não tinha nada disso de dieta milagrosa, o milagre era sobreviver. Pega o exemplo da batata doce. A maioria das calorias que ela oferece está presente no amido, que está numa estrutura cristalina quando a batata está crua. Aí complica o trabalho da amilase, porque ela não tem tanto acesso, não consegue digerir bem, aproveitar tanto as calorias. Com o cozimento, essa estrutura cristalina se afrouxa, incha com água e as amilases fazem a festa quebrando o amido. A ideia é parecida com o caso da carne. As proteínas da carne crua estão na forma de moléculas longas e noveladas, como se fosse um feno de um celeiro. O cozimento desfaz essa estrutura e as enzimas, no caso as que digerem as proteínas da carne, têm acesso às moléculas. Uma baita ajuda na digestão desempenhada por uma espécie como a nossa. Ao longo das gerações de hominídeos, principalmente do Homo erectus, passamos de uma dieta volumosa e baixa em calorias, ou seja, de pouca densidade calórica, para uma dieta densa em calorias. Tanto que aumentamos em tamanho corporal, cerebral e do intestino delgado, mas nossos dentes, estômago e intestino grosso diminuíram. O saldo é que não somos tão poderosos assim. Os nossos dentes caninos, de caninos nada tem.
Os músculos envolvidos na nossa mastigação são mais frágeis e apesar do bipedismo economizar energia, tínhamos grandes demandas energéticas na busca por comida antes da Revolução Agrícola. É pra abalar mesmo o nosso ego que, querendo ou não, é frágil, mas aparenta se achar a última Coca-Cola do deserto e ela estragou. E falando em fragilidade, não havia espaço para fraqueza num ambiente repleto de incertezas. O clima transitava entre seco e úmido, exigindo uma flexibilidade quanto à mobilidade e alimentação para lidar com as oscilações climáticas e as incertezas de onde encontraria um alimento. E eu tenho que lidar com o fato de que já tagarelei demais. Bora pro veredito. A carne nos fez humanos? Dá pra reparar que a intenção desse vídeo foi, no mínimo, causar uma crise existencial, já não bastasse a própria vida. Uhul! Apelando para uma perspectiva antropocêntrica, daria para alegar que com esse ser tão especial, chamado ser humano, a carne de outros seres teve um papel particular na nossa evolução, que é única. Até que ela é mesmo, mas não simplesmente porque somos humanos, nem tendo a carne como o divisor de águas no desenvolvimento cognitivo, mas principalmente pelo uso de fogo na cocção de alimentos. E cada espécie vai ter sua particularidade, algum evento emblemático em sua história, na sua narrativa evolutiva. Somos o único animal com esse comportamento. Pense em todos os animais carnívoros e onívoros da natureza. Leões que não são agentes morais estão por aí comendo zebras, mas não compondo sinfonias, construindo maravilhas arquitetônicas, nem desvendando problemas complexos da mecânica quântica. Aliás, muitos humanos também não, então precisamos baixar a bola. A questão eticamente relevante não é se o consumo de carne contribuiu, atrapalhou ou se foi indiferente ao desenvolvimento humano. Deu pra ver que são múltiplos os fatores que atuaram nos desdobramentos da nossa história evolutiva, que ainda está sendo escrita por nós em parceria com o ambiente. Mesmo que a carne tenha contribuído antes, não significa que teria sido o único fator a influenciar, nem que seria impossível que outro alimento tivesse ocupado o seu lugar, tampouco que é necessário manter o consumo de carne. A questão é que a história se desenrolou assim e chegamos aonde estamos. A pergunta significativa é: consumir carne é relevante atualmente? Quantos comportamentos hoje, abolidos por questões éticas, nós tivemos no passado por sobrevivência ou por desconhecimento? Qual é a mensagem que passaremos para gerações futuras, se elas existirem? Que nós nos consideramos seres supremos, imutáveis e inquestionáveis, que é legítimo tirar proveito de falsas ou até verdadeiras premissas científicas do passado para justificar atrocidades no presente? É nossa responsabilidade, no caso de humanos como agentes morais, capazes de discernir entre injustiças com nossos semelhantes, que nossa evolução dietética seja acompanhada de uma revolução ética. É aí que entra o veganismo, que levanta provocações e ações sobre o nosso modo de comer e, mais que isso, de viver. É preciso abolir a nossa relação predatória contra a natureza, pautada na competição contra as outras espécies e até entre humanos. Cabe a nós pensar nossos discursos e as atitudes. Tá aí o desabafo científico com uma dose reforçada de ética. Se essas provocações não incomodam no sentido de suscitar reflexões impulsionadoras de novas condutas, elas não abalam as estruturas da sociedade especista. A gente tá paciente demais enquanto os animais não podem esperar a nossa boa vontade. Como eu sempre reforço, a dificuldade real não está em ser vegano, difícil é para os animais a gente não ser. Agora, o que é fácil é conseguir atingir a recomendação diária de um macronutriente que as pessoas ficam obcecadas sem motivo. Já deu para adivinhar qual é o tema do próximo vídeo? Faça escolhas inteligentes, use seu cérebro e não a violência, veganizem por aí e até logo, pessoal! Tá longe de ser... Nossa, eu ia começar a fazer coisa do Henrique. Tá longe de ser uma dicotomia entre sim ou não? Nenhuma medida de uma única habilidade?